E aí, gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje vamos continuar lendo a Ética do Spinoza. Já estamos na segunda parte, Origem e Natureza da Mente. Não sai daí. Falando de origem e natureza da mente, estamos falando de epistemologia, estamos falando sobre a faculdade de conhecer, como nós conhecemos as coisas. É patente, é ponto pacífico de que nós só conseguimos conhecer as coisas se pensarmos sobre elas. Não importa se você acha se você é um racionalista que acha que o conhecimento só se dá pelo uso da razão, se você é um empirista, se você acha que o conhecimento só se dá pela experiência, o fato é que o conhecimento se dá pela uma capacidade mental de processar nossas experiências. Então, sem experiência, você não tem como praticar o seu racionalismo. E sem o racionalismo, não tem como você analisar a experiência. Então, o conhecimento é uma junção de experiência com pensamento. Então, como que a gente faz isso? É o que a gente está agora estudando aqui na Origem e Natureza da Mente. Como que a mente se origina? Como que as ideias surgem na nossa cabeça? Como? Elas vêm do nada, elas vêm do mundo das ideias, ela vem das nossas experiências cotidianas. Qual que é essa parada? A gente vai falar dos axiomas, como eu já falei em vídeos passados. Os axiomas são uma forma de estabelecer bases a priori. Os axiomas são consequências necessárias das definições. E uma vez que esses axiomas são consequências necessárias de definições que dizem respeito ao nosso estar no mundo, o Spinoza pretende que esses axiomas sejam universalmente válidos. Assim como todos os matemáticos e filósofos, quando falam axiomas, a palavra tem a etimologia de eixo, né? de axis é um eixo. Então esses axiomas funcionam como um eixo irrefutável para as futuras argumentações. Então a gente tem os axiomas e vamos ler todos os axiomas, que são 5. Tá ok? São breves e eu vou comentar depois. Vamos lá, esse que nos acompanha. Axioma 1. A essência do homem não envolve a existência necessária. Isto é, segundo a ordem da natureza, tanto pode ocorrer que este ou aquele homem exista, quanto que não exista. Axioma 2. O homem pensa. Axioma 3. Os modos do pensar, tais como o amor, o desejo ou qualquer outro que se designa pelo nome de afeto do ânimo, não podem existir se não existir no mesmo indivíduo a ideia da coisa amada, desejada, etc. Uma ideia, em troca, pode existir ainda que não exista qualquer outro modo do pensar. Axioma 4. Sentimos que um certo corpo é afetado de muitas maneiras. Axioma 5. Não sentimos nem percebemos nenhuma outra coisa singular além dos corpos e dos modos do pensar. Vejam-se os postulados que se seguem à proposição 13. Então vamos lá. O primeiro axioma é importante porque ele vem colocar o ser humano no seu devido lugar. A essência do homem não envolve a existência necessária. Então isso é muito importante, porque lá na frente ele vai dizer que nós somos causa da existência de um outro indivíduo e não somos causa da essência desse outro indivíduo. O segundo axioma, o homem pensa. Eu digo que a escolha do Spinoza por demonstrar de uma maneira sintética fez com que todo aquele discurso que o Descartes criou na primeira e no meio da segunda meditação, até ele descobrir o eu penso, eu existo, meu pensamento é a categoria existencial inseparável de mim. Então Descartes faz toda aquela revolução a partir do cogito, né, do pensamento dele. E aí o Spinoza troca por uma linha. O homem pensa. Sim, nós sabemos que o homem pensa, sabe, Descartes? Então, todo aquele seu preâmbulo para a sua primeira verdade inabalável é uma forma de você realmente limpar o terreno dos preconceitos históricos e teóricos que te acompanhavam na teoria do conhecimento. E a minha opinião, né, eu sendo bem sincero aqui,
o que eu já inclusive fundamentei melhor essa opinião com outros autores lá, quando eu disse que o Descartes faz uma revolução epistemológica e não uma revolução ontológica, né? Ele continua separando matéria e espírito, Deus e terra, sabe? No fundo, lá no frigir dos ovos, ele devia ainda manter concepções bem dogmáticas como céu e inferno, sabe? Ou não, enfim, mas tudo leva a crer na posição filosófica dele, no posicionamento moral dele, de que ele não estava interessado em mudar esses cânones. Por isso que o Spinoza é muito mais demonizado, muito mais maldito nesse sentido, porque ele realmente veio e transformou os nossos preconceitos de Deus. Falou, olha só, isso que a gente pensa sobre Deus não é Deus, são preconceitos nossos calcados em nossas experiências, no nosso dia a dia. Realmente, nossa opinião de Deus é muitas das vezes calcada em preconceitos. E ele é categórico nisso, o Spinoza. O 3, os modos do pensar. Aqui ele traz uma herança cartesiana, que os modos do pensar, tais como o amor, o desejo, que antigamente, antes de Descartes, eram tidos como afetações do corpo, aqui ele já coloca, é um afeto do ânimo, são formas de pensar. Tudo que chega à mente se transforma em pensamento, por mais que na sua origem tenha tido uma pulsão corporal. Aí essa pulsão corporal, quando a mente observa, quando a mente percebe, ela se torna em modos do pensar. Então ele vem aqui, inclusive, quando ele termina, uma ideia em troca pode existir ainda que não exista qualquer outro modo do pensar. Ele vem manter a liberdade do pensamento. A gente pode pensar, pode ter uma ideia na nossa mente, embora não haja um outro modo de pensar que se encontre fora da mente. Tanto que antes dele dizer isso, ele diz, é preciso que exista no indivíduo a ideia dessa coisa amada, desse modo de pensar. O axioma 4 é fantástico, porque ele apela para a nossa sensibilidade. Sentimos que um certo corpo é afetado de muitas maneiras. Então nós percebemos isso é um dado concreto, é um dado empírico que nós temos diariamente. Nós podemos observar que um certo corpo é afetado de inúmeras maneiras. E isso é preciso ser levado em conta quando a gente vai querer aprender sobre as coisas no mundo. Porque o mesmo corpo pode ser sujeito de diferentes ações, dependendo de como for as circunstâncias, dependendo de como for a adequação dele ao seu entorno. Então, esse axioma 4 é fundamental. E o axioma 5, ele vem retomar aquela história de que só existe na natureza os atributos e os modos desses atributos. Então, quando a gente está buscando um elemento, um terreno mais metafísico, digamos assim, que é mais difícil observar os corpos singulares, a gente começa a tentar sondar o que é isso de perceber o atributo, perceber uma manifestação que é em si e que por isso perdura independente de qualquer outra circunstância. E aí, quando ele fala que nós só percebemos os corpos e os modos de pensar, ele vem dar uma cisão nessa situação e dizer que mesmo aquilo que a gente percebe que são os modos eles podem vir como corpos, como seres determinados, singulares, forças que se individualizam, né, que não se dividem, que podem ser percebidas como uma coisa só, e também como modos do pensar desse corpo, porque a gente só percebe atributos e modos, e nesses modos a gente vai perceber ou os corpos ou os modos de pensar que esses corpos estão atrelados, porque uma coisa, o significante, significado, o sentido e o objeto, tudo isso forma uma liga no conhecimento, né? Então é isso que a gente está estudando aqui, se esses axiomas vão nos ajudar a prosseguir nessa investigação, e não só na investigação da ética do Spinoza sobre a origem e natureza da mente, mas o que eu desejo mais do que tudo, é que nos auxilie a pensar a vida, pensar o nosso cotidiano, pensar os nossos afetos, pensar as nossas experiências e pensar as nossas ideias. Porque nós podemos pensar a ideia
Nós podemos ter uma ideia da nossa ideia. E isso não pode ser um círculo infinito de ideia da ideia da ideia da ideia. A gente sempre vai se referir a uma ideia que se refere a um fato concreto ou a uma situação anímica concreta, por mais abstrata que ela seja. Então a gente sempre vai ter a ideia da ideia num retorno para nossa própria vida. Então é essa a dificuldade, é essa a exigência de paciência que precisamos ter para ir colocando a pedrinha no nosso caminho. Porque não se enganem não. Por mais que eu seja adverso a querer estabelecer um certo e um errado, existe uma ordem para se colocar a experiência, para se colocar as ideias, para que a gente consiga ter mais clareza nessa vida. A ordem é muito importante e nessa ordem a gente vai conseguir ver o que é certo, o que é adequado. Numa linguagem espinosista que ele não usa o certo e o errado, ele usa o adequado e o inadequado, que para mim faz mais sentido do que pensar um certo e errado. Mas não podemos descartar também o uso da linguagem e dizer que certos pensamentos estão numa ordem correta e certos pensamentos estão numa ordem confusa, errônea, que não nos ajudam. Tá? Isso a gente vai ter mais oportunidade de falar aí para frente, agora principalmente entrando no segundo livro, na segunda parte da ética, tem um momento em que ele fala explicitamente e sobre a correta ordem do filosofar e, se eu não me engano, é nesse mesmo escolho em que ele vai falar sobre a diferença de sua definição de essência para a definição tradicional da tradição da escolástica sobre essência. Aí a gente vai estar junto nessa. Não deixem de curtir mesmo e comentar, porque a gente está precisando aí gerar engajamento para esse canal. Valeu, gente. Brigadão. Forte abraço.